Novidades em prótese de quadril e joelho. Olá, meu nome é David Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril e hoje estou aqui com o Dr. Vitor Barion, ortopedista focado na articulação do joelho. Então aqui, joelho e quadril, duas articulações onde utilizamos próteses substitutivas quando as cartilagens estão gastas. Vitor, bem-vindo aqui a essa conversa. Mais uma vez presente aqui, o pessoal gostou da tua presença, o pessoal nos comentários botou várias vezes, chama o Dr. Vitor de novo, então tá aqui o Vitor de novo com a gente. Obrigado, Davi, pelo convite, sempre um prazer aqui estar conversando com você, discutindo um assunto que a gente gosta. Isso aí. Prazer muito grande. Então uma das coisas que a gente decidiu falar hoje foi sobre as novidades que estão surgindo na cirurgia para artrose avançada de quadril e joelho, né? Naquele momento onde a cartilagem já está muito machucada, o paciente está com a qualidade de vida muito diminuída e vem aquela decisão de fazer uma prótese articular, né? Seja no joelho ou no quadril. O que a gente pode comentar aí, Vitor, das novidades que estão surgindo aí pro pessoal? Quando a gente fala de prótese, né? Nos últimos anos ainda é o mesmo material, metal, plástico, mas o que vem evoluindo, pelo menos na parte do joelho? A gente sabe que cada joelho tem um formato diferente. E hoje, quando você vai fazer uma prótese, ela tem vários tamanhos. Antigamente era as primeiras próteses de joelho era igual para o lado esquerdo e direito. Depois já mudou o lado esquerdo e direito. E era 3 tamanhos só, né? Não, isso era o lado. Depois aumentou para 3 tamanhos, de lado direito e esquerdo. Hoje tem prótese que tem mais de 20 opções de tamanho. Então isso foi um avanço muito grande. Por quê? Cada um tem um formato de joelho diferente. Então qual que é o último avanço que a gente tem? Que é a prótese customizada. Que é você pegar a imagem de uma tomografia, de um raio-x daquele paciente e fazer uma prótese de metal no formato do joelho dele. Isso é uma coisa que os pacientes eles vinham falando pra gente já há um tempo, né? Verdade. Né? Como diz, Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. E eles já falam, mas doutor, é uma prótese sobre encomenda pra mim? Eles já falavam isso, né? Então imagina o seguinte, né, Vitor? Às vezes a gente vai comprar um sapato e tu vai lá numa loja e aí a pessoa calça 42. Mas aí não é bem 42, é 42 e 25,25. Que o 42 fica apertado, o 43 fica folgado, ou ainda tem a altura do pé de uma pessoa, que varia a altura de um pé de uma pessoa para outra. A largura também na parte da frente do pé, a largura do calcanhar, o tipo de pisada, né? Todas essas alterações são alterações muito visíveis e palpáveis, as pessoas sentem isso. Agora, no joelho e no quadril, existem mais alterações invisíveis do que visíveis. Então a pessoa olha para o joelho, parece que é um joelho mais ou menos normal, aparentemente retinho, mas lá por dentro tem várias alterações, né, Vitor? Claro. Até no vídeo passado tu deu alguns exemplos aí de alterações anatômicas que favorecem as lesões de ligamento cruzado, de cartilagem, que provavelmente favorecem a artrose também. Sim, tá totalmente ligado, né? Então são cuidados que se você fizer uma prótese, talvez o paciente fique bem, ela dura, mas se você fizer uma prótese que é um formato daquele joelho original, o resultado seja melhor, ele tenha uma facilidade para fazer as atividades do dia a dia, ele esqueça, né? Um dos objetivos da prótese de quadril e de joelho, que é o forgotten knee, né? É a mesma expressão que usa para o joelho também? Knee, é que o cara esqueceu que ele operou. Uhum. A gente sabe que no quadril isso é mais fácil que no joelho. Então, se você tiver uma coisa que já é uma estrutura lá, recobrindo aquele joelho com um desenho que era original dele, a chance dele, esqueci que eu operei, ter uma vida mais normal, vamos pôr assim, é muito maior, né? Isso aí é o sonho de duas pessoas, né? Do cirurgião e do paciente. Porque o médico também torce para o melhor resultado possível. Claro. E é interessante isso aqui, especialmente no joelho, né, Vitor? Porque no joelho é uma prótese de superfície, né, Vitor? Onde retira assim, menos do que 10 milímetros da parte da tíbia, menos do que 10 milímetros da parte do fêmur. Acho que é importante ressaltar isso, porque alguns pacientes acham que corta no meio da perna, corta no meio da coxa e a prótese do joelho é todo aquele meio. Não, é importante falar isso aí, porque tem muita gente que acha que é assim. É importante, por que no joelho faz muito sentido a customização? Porque, como o Davi falou, no joelho você não vai tirar fora o joelho, nós vamos desgastar menos de 10 centímetros, 10 milímetros, desculpa, aquela região que está gasta, nós vamos desgastar ela e vamos recobrir, vai fazer um revestimento de metal. Uhum. E esse revestimento é um formato único. São tamanhos diferentes. Uhum. E não é o formato que o paciente tinha. Então olha como faz sentido você
desgastou aquela parte, mas se você revestir com o formato original do paciente, faz muito mais sentido isso. Mas o joelho é o mesmo dele que está lá. Em especial, né, Vitor, porque assim, todas as estruturas ligamentares, vasos, músculos, tendões permanecem intactas ao redor da articulação. Perfeito. Quanto mais justinho for o implante em relação ao osso do paciente, melhor funcionam essas estruturas estabilizadoras e as estruturas que movimentam o joelho, dão inervação, os vasos, tudo ao redor do joelho vai funcionar melhor, o que dá o resultado da melhor sensação do joelho natural. Por que foi aumentando o número de opções de tamanho durante os anos? Porque toda vez que você faz uma prótese com menos opção de tamanho, você fica igual você falou do sapato. Puta, podia ser 1 milímetro menor, 1 milímetro maior. E a gente sabe pela literatura que prótese 2, 3 milímetros maior que o osso é o oversize, ele vai ter um incômodo. Prótese um pouco menor que o osso não vai funcionar tão bem. Então, a gente nunca vai estar 100% com o osso, apesar dessa gama de tamanho. E aí que entra a customização. Você tentar acertar o tamanho, já vai vir um tamanho ideal para aquele paciente. É interessante que até a gente trocou figurinha de alguns modelos de próteses customizadas que estão sendo validadas por vários órgãos governamentais. Aqui eu te mostrei aquela americana, que tu comentou era eu já inglesa? estou acompanhando mais uma americana e uma da Suíça, são as que estão mais avançadas. Eu estive lá na França acompanhando o pessoal fazendo, lá já está sendo vendido, já estão usando de rotina. E outra facilidade, né? Não sei se alguém já viu o que é uma caixa para se fazer uma prótese de joelho. Vem lá não sei quantas caixas de mentais com instrumental. Conforme a marca, são 9 caixas. 9 caixas. Essa prótese customizada vem 2 caixas desse tamanho que não precisa esterilizar, já vem estéreo, então tem um custo menor, uma facilidade melhor. A questão é o custo da prótese ainda um pouco maior, mas ela está se aproximando. Com os anos, isso daí vai ser muito próximo de uma prótese normal. Joia. É interessante como a tecnologia vai nos ajudando, né? Porque essa tecnologia de impressão 3D em metal, que é basicamente isso que é feito, né? Ela surgiu muito da necessidade, não sei se você sabia disso, Vitor, surgiu muito da necessidade da estação espacial. Ah, é? Interessante. Os caras estão na estação espacial, querem uma peça. E aí, para mandar para lá, pecinha nova. Tá? Então, os caras começaram a desenvolver muita impressão 3D em metal para manutenção de estação espacial e manutenção em ambientes de difícil acesso. Inclusive, o irmão da minha cunhada, ele trabalha com impressão 3D em metal e ele é subcontratado da NASA. Faz isso para imprimir em titânio, né? E é interessante porque as nossas próteses, elas utilizam um metal que tem uma grande afinidade ao osso, né? Então a gente utiliza muito o titânio, o tântalo, o cromo cobalto, um pouco menos afinado. A parte do cromo cobalto usualmente é a parte da plataforma, né? Ali, né? Da superfície da plataforma, né? E do contato com o osso, das não cimentadas, em geral vão ser titânio ou tântalo. De metal, sim. Que é o metal também. Quando é metal também, assim. Uma informação que é importante também, né, Vitor, que a gente comentou da importância da prótese customizada em relação ao paciente sentir aquela articulação natural dele. Isso também existe no quadril, né, muito em relação à tensão muscular que a gente dá, atenção aos ligamentos, comprimento da perna. E tem mais um ponto importante também nas próteses customizadas, que é o ajuste perfeito para a máxima durabilidade. Então, hoje, como é que está a média das durabilidades das próteses de joelho, Vitor? Isso é bem variado, porque existe, principalmente no Brasil, né? São feitos diferentes tipos de próteses em diferentes graus de artrose. Se a gente pegar o SUS, o paciente privado, que ele faz um tratamento um pouco mais precoce. Mas tem prótese de joelho passando de 20 anos já de durabilidade. Ótimo. Tá. No quadril também tem uma grande variabilidade. Eu sempre procuro traçar a régua pelo que é melhor, né? Então, assim, uma das melhores próteses quadril ultrapassa 30 anos de durabilidade com mais de 93% das vezes. Então, acho que essa é a régua que tem que ser perseguida, que as outras têm que se adaptar, né? Sem sombra de dúvida. E no Brasil tinha muito aquele sonho, uma prótese dura 10 anos. Eram as próteses nacionais, com poucas opções de tamanho, paciente com deformidades grandes. Isso era uma regra que ainda é... O paciente já chega com essa ideia no consultório. Já chega com essa ideia. A prótese vai durar 10 anos? Eu falei, não, tem prótese durando mais de 20 anos. Tá certo que são vários fatores envolvidos, mas como você disse, nós temos que buscar aquilo que vai ser melhor para o paciente. Exato. E esse é um efeito também interessante das próteses customizadas que estão surgindo, que são 2 pontos interessantes.
ela está perfeitamente ajustada ao osso do paciente, com todos esses fatores que a gente falou. 2, esse ajuste aumentar a durabilidade dele e a sensação do paciente. E tem um terceiro elemento, que eu não sei se é o caso das próteses suíças, mas no caso da americana, onde junto com a customização da prótese, é customizado também a forma como ela vai ser implantada. Então, no caso da americana, um modelo delas, por exemplo, que me chamou a atenção, é que o braço robótico é que vai fazer a imagem negativa do implante no osso para o encaixe perfeito e sem a necessidade da prótese ser colocada, digamos assim, amartelada, entre aspas. Né? Não, faz sentido. Essa prótese suíça que eu tenho acompanhado e uma outra marca americana, eles ainda usam o guia customizado. Então ele customiza o guia também. Guia também. O que é o guia? Vem uma forma de plástico que é encaixado. O computador imprime um osso de plástico e faz um guia. O que é o guia? Como o Davi falou, a prótese, quanto mais preciso o alinhamento, melhor o resultado. Então esse guia encaixa naquele osso de plástico, que é o mesmo desenho do osso do paciente, e aí na hora do paciente você coloca aquele guia que encaixa e faz o corte preciso. E agora, junto com essa prótese customizada, o que tem de tecnologia chegando é a robótica, que mesmo nas próteses não customizadas, nas próteses que a gente já tem utilizado, é o auxílio do robô, que o robô ajuda nessa precisão. Ele ajuda tanto no cálculo de quanto que você quer corrigir aquela deformidade, quantos milímetros de osso você vai cortar para que esteja um equilíbrio dos ligamentos. E o robô ajuda tudo isso, tanto nesse planejamento como nessa precisão de corte. Teve uma época aí, um tempo atrás, né, Vitor, que a gente teve um boom aí da cirurgia navegada, né? Que ela teve um grau de empolgação grande, depois meio que diminuiu um pouco a empolgação. E agora vem uma nova empolgação em relação à cirurgia robótica, né? Onde o joelho, talvez até pelo volume e pelo maior grau da facilidade para o robô ser utilizado, que está começando aqui no Brasil. Como que é a tua visão em termos do impacto do uso da cirurgia robótica em relação ao joelho do forgotten knee, né? O joelho natural, a sensação do joelho natural e a durabilidade? Não, perfeito. A gente não vai falar agora então de customizado. Uma prótese normal que a gente tem hoje. A gente está falando agora assim, ó, prótese normal que a gente chama prótese de prateleira. De prateleira, tá? Que tá ali. Auxiliada por um robô. O que é alguns dos fatores que é o melhor resultado para o paciente? Além do tamanho mais próximo do normal dele, é o alinhamento do membro. O que é o alinhamento? A gente quer que essa prótese fique um alinhamento reto, que a perna se endireita, porque ela tem o mesmo sobrecarga do lado de dentro, do lado de fora. Quando veio a navegação alguns anos atrás, como você disse, ela auxiliava a gente a fazer esse cálculo. Quantos graus eu vou cortar para cá, para lá? Você falava, não, é isso que eu quero corrigir. E aí você ia cortar de acordo com aquele computador que você planejou. Foi bom, nós usamos bastante tempo isso daí, a gente usa em alguns casos específicos ainda, mas assim, não aumentou muito a precisão, porque você calculava o que você queria, mas você ia cortar com os guias convencionais. O que o robô faz hoje? Que podia ter uma margem de erro por causa dos guias. Dos guias, exatamente. O que o robô faz hoje? Ele vai fazer esse mesmo cálculo, que é esse planejamento do que você quer na cirurgia final, que esse alinhamento tem relação direta à durabilidade da prótese, e o robô vai te ajudar a levar essa precisão que você calculou ali. Então, um braço de robô, hoje são 2 robôs que existem, um que vai segurar esse guia no lugar correto para você cortar, e um outro guia que você com a serra ele vai te levando. Então, o robô está vindo para dar a precisão necessária que a navegação que o computador planejou. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, se tu tiver essa informação, é claro, assim, no caso do joelho, Vitor, assim, a partir de quantos graus de erro, entre aspas, tu pode ter afetar a durabilidade do implante ou a sensação de um joelho natural? Aproximadamente, claro. Existem alguns trabalhos que mostram que mais ou menos 3 graus para aquele eixo médio. Tanto que hoje já existe uma nova linha de tratamento de joelho, que aquele paciente que tinha uma deformidade em varo, que é o joelho para fora, muito severa durante a vida inteira, você não quer deixar ele 180 graus. Você quer deixar ele com 1 ou 2 graus de varo. Que é o que ele já estava acostumado a funcionar durante muito tempo. Acho que eles descobriram isso com essa margem de erro de 1, 2, 3 graus para cada lado. Viram que esses pacientes que eram varo, se ficar um pouquinho de varo, talvez ele se sinta melhor do que um paciente que você endireitou a perna. Você não pode inverter aquela deformidade. Que daí sim vai dar uma alteração grande. Então, pessoal, vejam bem, olha só, presta atenção. 3 graus de alteração pode,
conforme alguns trabalhos, comprometer a durabilidade do implante. E o robô, a gente estava discutindo aqui, ele tem uma margem de erro de 0,5 graus. Olhem só o ganho de precisão que a gente consegue ter. Pense o seguinte, poxa, pessoal, fazer um tratamento cirúrgico, né, fazer uma cirurgia, é um evento assim que é importante na vida de cada um de nós, onde quanto menos cirurgia a gente puder fazer, melhor, né, Vitor? Então, assim, eu acredito que vale muito a pena a pessoa fazer um investimento de energia, tempo, para escolher bem o seu cirurgião, escolher bem seu hospital, escolher bem seu implante, para que ela tenha os melhores resultados possíveis e possa fazer apenas uma cirurgia na vida, né, Vitor? Isso é o ideal, fazer só uma cirurgia para ter o máximo de durabilidade daquele implante. Não adianta, por exemplo, que nem eu costumo comentar, né? Às vezes teve um paciente que mandou uma pergunta uma vez durante uma live, eu gostei daquela pergunta, depois fiz um vídeo específico para isso. Ele perguntou o seguinte: Dr. Guzmão, o que é melhor escolher? A prótese ou o cirurgião? Achei interessante essa pergunta. Porque é o seguinte, se tu escolhe a prótese e o teu cirurgião não é habilidoso, de nada adianta largar uma Ferrari de Fórmula 1 na minha mão se eu não sei pilotar. Eu não vou conseguir extrair o máximo da capacidade dela. Agora, se tu larga um carro não tão bom na mão do Nelson Piquet, ele vai extrair o máximo que aquele carro vai conseguir performar. Porém, tem uma etapa a mais nessa pergunta. Porque se tu tem um bom cirurgião, ele vai escolher um bom implante. Com certeza. Ele não vai querer o seu nome associado a um implante de uma má performance. Ele vai querer escolher o implante que dê a máxima performance para aquele paciente específico, né? Que muitas vezes a gente muda do tipo de implante conforme a necessidade do paciente, né, Vitor? Aquela mesma história, a cirurgia é individualizada. Para cada paciente, né? E uma das coisas que a gente podia aproveitar e comentar também são aqueles pacientes que têm artrose concomitante no quadril e no joelho. Às vezes a gente tem doenças reumáticas, né, reumatológicas que afetam o quadril e o joelho. E às vezes fica na dúvida o paciente, né? Poxa, eu tenho dor no quadril, tenho artrose no quadril, artrose no joelho. O que eu opero primeiro, né? O quadril ou o joelho? Existem algumas regras sobre isso que a gente podia comentar, né, Vitor? Sim, isso até é um pouco frequente, né? Não é raro não é raro que chegue com uma artrose tanto no quadril e do joelho. Algumas vezes é contralateral, é joelho de um lado, quadril de outro, e muitas vezes é do mesmo lado. O paciente tem artrose no quadril e do joelho que não melhoram mais com o tratamento clínico e precisa de uma cirurgia. E ele perguntei, começo por onde? Tá? Normalmente, via de regra, minha conduta é de cima para baixo. A gente começa pelo quadril e depois o joelho. Tá? Salvo alguns casos, alguns pacientes têm uma deformidade do joelho muito grave, que não estica, ou em valgo que você não consegue corrigir. A gente fala de um valgo fixo, uma deformidade fixa. Porque se você operar o quadril e o paciente pisar daquele jeito, você vai estar comprometendo o quadril. Então, nesses casos específicos, via de regra, eu opero o joelho primeiro, corrijo o joelho e depois encaminho o paciente para corrigir o quadril. Mas, se não for esses casos extremos, via de regra, eu encaminho para a primeira cirurgia no quadril. Não sei se você faz dessa mesma forma. A mesma coisa, né? Digamos um exemplo aí, como tu deu. O paciente tem o joelho que está muito dobrado. A gente fala da deformidade em flexo. Ele não estica aquele joelho. Aí tu opera o quadril, ele vai caminhar como se aquela perna fosse mais curta. Porque ela não está esticando completamente. Então, o quadril tem a tendência também de ficar com os flexores encurtados, né? E também, do outro lado, que acaba às vezes sendo mais comum, né, o quadril com uma grande alteração de mobilidade, onde ele não faz flexão, tu não consegue nem fazer a prótese de joelho. Nem preparar na mesa cirúrgica. Né? Então, claro que nessa situação, como o Vitor comentou, assim, via de regra, a gente começa da parte mais proximal, né? Primeiro o quadril, depois o joelho, mas, como a gente acredita aqui, a medicina tem que ser individualizada. Então, a gente analisa caso a caso qual que seria a melhor articulação para a gente começar, né, Vitor? Mais de novidades aí que a gente pode comentar. Até falando da questão da deformidade, eu não sei no seu caso no quadril, mas hoje a gente tem feito mais e mais cirurgia bilateral, simultânea. Não, Vitor,
Eu adoro cirurgia bilateral. Então, eu adoro. Antes eu adoro. Os pacientes adoram. Me conta a tua experiência, é interessante. Eu comecei fazendo em pacientes que tinham deformidade muito grande. Igual nós falamos quando é quadril e joelho, tem paciente que tem uma perna muito torta para fora ou para dentro. Que a hora que você corrige um lado, ele fica maior que o outro. Ele volta, não é que ele fica maior, ele volta o que era antes, Sim. Fica mais comprido. O paciente tem uma dificuldade para andar. Então eu comecei. E às vezes aquele joelho que tu recém operou assume toda a carga depois da cirurgia. Não, e assume a deformidade dele permanecer em flexo, né? Exatamente. Então, eu comecei nesses casos com deformidade muito grave a fazer bilateral. E aí, olhando a literatura médica, os estudos mostrando que tem um grupo de paciente que é muito seguro fazer isso. E hoje o paciente que tem indicação de cirurgia, que está na hora de fazer a cirurgia e quer, eu tenho feito de mais e mais cirurgia bilateral, que é no mesmo ato cirúrgico as duas pernas, e o paciente também gosta, todos que fazem não se arrependem de fazer as duas de uma vez. Isso é uma coisa interessante. Eu comecei numa situação um pouquinho diferente, porque já no quadril é menos frequente a gente ver um grau de deformidade tão grande assim quanto no joelho, né? Não sei se porque por qual razão isso, mas eu comecei as bilaterais no quadril em função da osteonecrose, que daí é relativamente comum a gente ver um grau de osteonecrose semelhante dos dois lados. E aí, poxa, a osteonecrose já dá em pacientes mais jovens, né? Então tu pensa assim, vai fazer a cirurgia de um lado, recupera, interna no hospital, tem anestesia, tem fisioterapia, o paciente é jovem, poderia fazer as duas juntas. Aí chegou uma vez que um paciente chegou para mim e falou assim, isso faz tempão, disse assim, Dr. Guzmão, eu só vou operar se der para fazer os dois lados juntos, que eu não posso parar. E o trabalho, meu trabalho exige muito, não sei o que, eu não quero ficar parando tanto tempo assim. E aí eu falei, fizemos uma avaliação clínica, cardiológica, tinha segurança clínica para fazer os dois lados juntos. Tudo ok. Fizemos a cirurgia do primeiro lado, acaba durante o mesmo ato anestésico, né? Acaba o primeiro lado, vira, faz o outro lado. Primeiro dia, paciente... Nossa, mas vai demorar a minha recuperação, poxa, mais difícil aqui, acorda um pouco mais cansado da cirurgia. Segundo dia, o paciente está comemorando que operou os dois lados. Eu não sei se é assim no pós-operatório também, na parte do joelho. Porque o paciente, quando ele vem para a prótese, ele vem com muito medo. Quanto tempo que eu vou ficar sem andar? Quando que eu vou poder pisar no chão? E a hora que a gente explica que no primeiro pós-operatório, ou seja, um dia depois da cirurgia, ele já vai estar levantando, andando. A hora que ele entende isso, opera os dois joelhos. E é muito engraçado porque a hora que a gente fala para o paciente pisar depois da prótese do joelho, ele fala, não, doeu da cirurgia, mas não é mais aquela dor que eu tinha da artrose. É uma dor diferente. Então a hora que ele pisa com os dois joelhos, fala, nossa, doutor, eu não tenho mais aquela dor. Mesmo que o passo esteja mais lento nos primeiros dias, ele já fala, nossa, não é mais aquela dor que eu tinha, já parece que eu tô novo. Então eu acho que o paciente que, claro, para fazer uma cirurgia bilateral ele tem que passar por uma avaliação, ter condições de fazer. Tem que ter a condição clínica de segurança, mas claro. esse paciente se beneficia muito da bilateral e não se arrepende. Eu quero aproveitar aqui, assim, eu sei que o vídeo pode estar ficando um pouco longo, mas é que o pessoal, Vitor, assim, quem tem um problema desses, eles se interessam e eles estão sedentos dessas informações. Eu vi aqui que tu já comentou do teu pós-operatório que tu permite um apoio imediato. As primeiras 24 horas, ou talvez no primeiro dia até. Tu limita a carga, ou tu põe carga conforme tolerância e o apoio por segurança em muletas ou andador? Como é que é o teu pós-operatório imediato de prótese? Nos Estados Unidos tem alguns estudos já, paciente fazendo prótese ambulatorial, vai para casa no mesmo dia. Eu acho que aqui no Brasil é um pouco difícil, porque lá eles têm uma estrutura para receber esse paciente. Então meu paciente ele fica no hospital 2 dias, no primeiro dia depois da cirurgia ele já levanta, carga total, apoio total sobre o joelho, usa o andador mais para equilíbrio. Tá? O paciente tem medo, doutor, posso pisar de leve? Não, é carga total, dá o passo normal e o andador ele vai usando para equilibrar, para treinar a marcha, mas eu não limito carga. Pessoal, então eu quero assim, eu fiquei muito contente quando o Vitor citou esse assunto aqui, porque toda vez eu falo que é apoio total, 100% do peso, sem restrição, muletas ou andador para equilíbrio. E às vezes os comentários, mas o meu médico disse que não pode apoiar por 3 meses, por 6 semanas, por 4 semanas. Vitor, isso aí é uma realidade que já não é praticada há muito tempo, né? Nós estamos falando de uma prótese que correu tudo bem, sem nenhum problema, não tem por que ele pisar. Ele precisa pisar, a gente quer que ele volte. Inclusive, a gente quer proteger mais o paciente pelo fato dele pisar, porque a gente quer proteger contra a trombose. Claro, isso que eu ia falar. A principal complicação
é o tromboembolismo. A gente quer que esse paciente se movimente o mais rápido possível. Perfeito. Daria até para fazer no mesmo dia esse apoio, como acontece nos Estados Unidos. Mas eu acho que por questão de anestesia, às vezes o paciente está um pouco sedado. É muito conforme a logística de cada hospital, serviço anestésico, né? Poderia. Não, do ponto de vista musculoesquelético, não teria problema. Nenhum, mas prefiro que ele dorma. No outro dia ele vai estar melhor, já vai estar um pouco mais acordado. Vamos fazer isso. Perfeito. Vou até levantar um outro assunto, já que você tocou nisso daí, que a gente, principalmente na Europa, Estados Unidos, eles discutem muito isso. O cara pode fazer esporte com prótese. Que atividade física que você deixa o cara fazer com quadril? Porque isso é uma pergunta frequente. Boa. Essa é uma pergunta bem frequente. Então, assim, do meu ponto de vista, né, eu desejo que o paciente tenha a vida dele o mais plena possível. E a gente tem que encontrar um equilíbrio entre uma vida plena, satisfatória e a durabilidade do seu implante. Eu costumo comentar, eu uso exatamente essa frase, que eu vou ser o advogado do quadril. Então, eu vou aconselhar o paciente os melhores esportes para que ele tenha uma máxima durabilidade do seu quadril. Caminhada, academia, natação, bicicleta, um tênisinho no saibro, de preferência não tão competitivo, se for dupla melhor. Um beach tênis, que agora está entrando forte aí, né? Tá na moda. Então, são atividades muito tranquilas do ponto de vista para o quadril. Quando que a gente começa a arriscar? Começa a arriscar um pouco mais quando a gente fala em esportes de contato. Aí basquete, futebol. O vôlei, por incrível que pareça, é até mais tranquilo do ponto de vista para o quadril, porque apesar de ter o salto, ele não tem o contato corpo a corpo. Só que do ponto de vista do quadril, a gente não tem uma informação verdadeira o quanto será impactado a articulação artificial conforme o tipo de esporte. Por exemplo, Guzmão, se eu fizer a maratona, quantos anos a menos a minha prótese vai durar? Não sei. Guzmão, se eu jogar futebol, quantos anos a menos dura? Não sei. Então, sabe o que estão fazendo na Austrália? Um trabalho interessante, que é 2 grupos de pacientes, mesmo implante, Exter Serapoli, os 2 grupos. Metade, restrições sugeridas, E a outra metade, a informação para o paciente é o seguinte, vive tua vida, faz o que tu quiser. Já está no 17º ano, mais ou menos, e ainda não mostrou diferença nenhuma. Então, o que eu falo para o paciente? Olha, se fosse no meu quadril, eu seguiria mais ou menos essas recomendações. Cada um de nós somos adultos, né? E cada um tem o grau de responsabilidade do que vai fazer. Eu não mando em alguém ou proíbo, você está proibido de fazer XYZ. Eu procuro explicar com bastante atenção para o paciente para que ele tome a sua melhor decisão. E digo o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Como é que é para prótese de joelho, Vitor? Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu oriento esses mesmos atividades físicas aí, no joelho sem muito impacto, como corrida, ainda que foi aquele impacto repetitivo, mas bicicleta, natação, caminhada, um tênis saibro dupla. E eu acho que o que eu acrescentaria só nisso daí é que aquele esporte que o paciente fazia antes da cirurgia, ele se adapta muito bem. Ele tá. Perfeito. Eu acho que eu não orientaria o paciente a iniciar uma nova atividade física que ele nunca fez. Perfeito. Depois da cirurgia. Eu acho que ele tentar buscar a atividade que ele já fazia antes, que ele já tem uma memória muscular, já conhece como fazer aquela atividade. Eu acrescentaria isso, mas a minha conduta é praticamente a mesma que você, as mesmas orientações. E aproveito aqui para contar uma história que teve um amigo meu que eu operei ele, e antes da cirurgia, ele me perguntou assim, Guzmão, mas eu queria saber uma coisa assim, depois da cirurgia eu vou conseguir jogar tênis? Eu falei assim, vai conseguir e tal, vai conseguir. A gente fez a cirurgia, foi tudo bem e tal, passou uns 3 meses da cirurgia, e ele assim, Guzmão, te lembra que eu te perguntei se eu ia conseguir jogar tênis depois da cirurgia? Eu, sim, me lembro. Eu não tô conseguindo. Como assim? O que acontece? Por que não tá conseguindo? É que eu nunca consegui jogar tênis. Eu achei que a cirurgia ia fazer uma mágica que eu finalmente ia conseguir jogar tênis.